Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. E hoje eu vou estar narrando o capítulo de número 9, Meu Destino é Você. Então, eu peço que é muito importante para você se inscreva no canal, deixa o like se você é novo aqui no canal, né? Sejam muito bem-vindos. E eu faço narração de audiobooks de minha autoria ou fanfics de Boys Love. Então, sem delongas, hoje eu prometo para vocês que vai ser uns capítulos aqui bem comprido, tá? Eu vou tentar tá gravando aqui 1 minuto. 1 minuto não, é 1 hora, né, de narração aqui para vocês, tá certo? Então, sem delongas, vamos lá para os capítulos. Ao olhar direito para o rosto de Scott, ele me parecia familiar. Acho que eu conheço. Não pode ser que seja ele. Eu me desesperei. Peguei a chave do meu carro e eu segui. Aquele aluno era muito veloz. Eu tentava avistá-lo com meu carro, mas ele estava numa boa distância de mim. E notava que ele passava pelos faróis vermelhos. Corta. Aquele aluno era muito veloz. Eu tentava avistá-lo com meu carro, mas ele estava numa boa distância de mim. E notava que ele passava pelos faróis vermelhos sem se preocupar em causar um acidente. Ele virou uma esquina, foi reto, virou outra esquina, até chegar numa rua sem saída. Parou o carro e eu parei perto de uma árvore, onde havia outros carros para esconder o meu, e continuei ali. Ele abriu a porta do carona, carregando Daniel desacordado nos ombros, e entrou numa casa abandonada. O mais estranho é que não tinha muitas pessoas passando por ali e estava deserta, o que me preocupou mais ainda. Que tipo de aluno ele podia ser? O que esconde da gente? Ele entrou na casa e fechou a porta. Foi minha deixa para ir até a casa. Me aproximei da sacada, onde tinha enormes janelas, mas estavam todas cobertas por cortinas pretas. Dei a volta e vi a porta da cozinha, e para minha sorte, ela estava entreaberta. Scott não tinha percebido isso. Então entrei devagar, sem fazer ruído algum. Olhei a cozinha, estava uma decadência imunda por dentro e tinha um mau cheiro insuportável. Até ratos e baratas passavam diante de mim. Mas à frente avistei o banheiro e nem quis olhar como estava dentro. Parei no corredor entre dois quartos e mais à frente ficava a sala. E ouvi a voz de Scott, que falava coisas sem sentido, para Daniel. E eu só fiquei do lado da porta tentando ouvir o que ele dizia. Ah, meu amado, seja bem-vindo à nossa casa. Eu esperei por você por esse momento há tanto tempo. E agora você está aqui comigo e este vai ser só o começo da nossa noite juntos. O que acabei de ouvir, aquele cara era um completo maníaco, desequilibrado mental. Você é tão lindo, perfeito, um anjo que apareceu em minha vida. Quando o vi na rua do seu apartamento, se mudando em frente ao mercadinho onde eu trabalhava, você sempre ia lá fazer as compras. Corta. Você é tão lindo, perfeito, um anjo que apareceu em minha vida. Quando o vi na rua do seu apartamento, se mudando em frente ao mercadinho onde eu trabalhava, você, você sempre ia lá comprar alguma coisa. E eu ficava ali atrás do balcão de frios te olhando e me apaixonei por você. Mas você nunca me notara, nunca sequer me olhou nos olhos. Sempre foi esse cara frio sem sentimentos. Quando finalmente tomei coragem para me declarar a você, o que você fez? Me desprezou. Eu ouvia tudo o que ele estava falando atrás da porta e fiquei muito surpreso. Estávamos lidando com um criminoso. Olhei ao redor da casa e vi um casaco que me parecia muito familiar. Pensei, esse casaco roxo me parece do. Não, não pode ser. Será que é? Parece ele, mas não imaginava que ele morava num lugar assim. Lembro como se fosse hoje. Você entrou no mercadinho e eu, sem querer, me esbarrei em você e te segurei pela cintura, derrubando os pacotes de bolacha, e fiquei tão nervoso, pois tinha você em meus braços, tão perto de mim, que não aguentei e tentei um beijo. E você desprezou, me dando um tapa na cara e saiu. Por que você fez isso comigo, Daniel? Eu te amava, eu sempre te amei. Meu amor, não fique bravo comigo. Isso é o destino. Temos que ficar juntos.
Tentei me aproximar da porta e estava um pouco entreaberta, e me ajoelhei para tentar ver o que tinha dentro do quarto, mas acabei me desequilibrando e caí no chão, olhando para ele. E o quarto, as paredes cobertas de fotos de Daniel, espalhadas por todo o canto. Professor Max, o que você está fazendo aqui? Seu maluco pervertido, o que você pretendia fazer com ele? Isso não é da sua conta. Como me encontrou aqui? Me levantei e olhei para Daniel, que estava desmaiado na cama, quando reconheci de quem se tratava. Ei, espera, eu acho que te conheço de algum lugar. Percebi que Scott iria me atacar e tentei desviar, mas não consegui. Ele pegou seu braço e fez uma chave de pescoço em mim. E agora, professorzinho, seu mentiroso pervertido, pensa que não sei o seu trabalho sujo? Me solta, Scott, eu sei quem você é. Seu doente miserável, o que você vai fazer? Se você colaborar, eu deixo você participar do grande show, professor. Nós três poderíamos nos divertir muito. Que acha? Seu maldito, o que você está falando? Me solta, eu vou te denunciar. Isso é um sequestro. Tentei me livrar dele, brigamos batendo nas coisas, até que seguro ele e Daniel acorda e vê Scott me socando. Na mesma hora, ele pega uma garrafa numa mesinha e ataca na cabeça, fazendo-o cair no chão desmaiado. Seu maldito, seu filho da puta, toma isso, seu merda! Daniel estava possesso de raiva. Ele dava chutes em Scott com muita raiva, e eu precisei segurar ele, senão ele iria matá-lo. Me solta, professor, eu vou acabar com esse pervertido. O que você queria comigo, seu idiota, maníaco? E essas fotos minhas, seu filho da puta? Calma, Daniel, você vai matar ele. Me desculpe, Daniel, eu não queria, me desculpe. Segurei o Daniel com toda a minha força. Ele tentava se soltar de mim quando mesmo me deu um soco no meu estômago. A dor foi intensa, que acabei soltando ele. E vejo o Scott pegando uma garrafa e taca na cabeça de Daniel, fazendo cair no chão, batendo a cabeça na quina da porta. Me preocupei, vendo Daniel desmaiado no chão e o infeliz do Scott ia tentar fugir. Mas os policiais acabaram invadindo o lugar e acabaram prendendo ele. Depois de algumas horas, eu fui atendido no hospital e o diretor foi até lá para saber o que tinha acontecido. Eu, claro, estava preocupado com o aluno Daniel. Queria saber se ele estava bem. Um policial tinha falado conosco e contou que Scott estava sendo procurado pela polícia e não dizia ser quem era. O policial me informou que ele era um foragido da polícia, maníaco sexual e não tinha 17 anos, como apresentava a ficha de matrícula dele. Ele já era um homem de 25 anos e tinha uma disfunção hormonal que o fazia aparentar ter menos, mas era foragido por cometer crimes sexuais com 10 homens. O mais curioso, ele me conhecia de algum lugar e, na mesma hora, olhando mais de perto, eu também o reconheci. Para minha sorte, ele não falou nada sobre o meu segredo. Ninguém precisava saber o que eu fazia. Foi melhor assim. Esse maníaco iria preso e Daniel, entre outros alunos, estava correndo perigo todo esse tempo. O delegado me disse que era assim que ele agia com suas vítimas. Ele focava em um, tirava fotos e os observava cautelosamente, até conseguir sequestrar a vítima e depois acabar estuprando-os, e fiquei indignado com o que ele me falava. Não imaginava que ele era uma pessoa assim. No trabalho parecia. No trabalho. Não, corta. Eu não imaginava que ele era um aluno assim. Na escola, quando ele fazia os trabalhos escolares e quando estava com seus amigos, colegas, parecia ser uma pessoa tão calma e centrada. Mas, claro, era tudo fingimento. Fiquei aliviado por não ter acontecido nada com o aluno Daniel. Depois que o médico me examinou, fui perguntar sobre o Daniel, se ele estava bem, e o médico me deu permissão para visitá-lo e precisava vê-lo. Então eu e o diretor fomos até o quarto onde estava o aluno. Ao chegar, Daniel ainda estava dormindo com algumas feridas no rosto e uma faixa enrolada sobre a cabeça. Doutor, o que aconteceu com ele? E essa faixa? Ele está bem por agora. Ficará em observação e ele quase morreu, professor. Fizemos uma pequena cirurgia, pois a pancada que ele levou na nuca quase atingiu uma parte do cérebro. Ah, e eu precisava falar com os pais dele. Você sabe onde posso encontrá-los? Infelizmente, os pais do aluno se mudaram para outro país. Não temos muitas informações sobre ele.
Mas o que aconteceu, doutor? Podemos falar, pode nos falar, eu e o diretor nos responsabilizamos pelo aluno. O doutor trazia uma ficha com alguns exames e, pelo olhar dele, não era nada bom. Esse rapaz, por pouco, não morreu na mesa de cirurgia, professores. Mas fazendo alguns exames, descobrimos que ele tem uma doença muito rara. Ele não disse nada para vocês? O diretor olhou surpreso para mim, tanto quanto eu estava, e perguntamos: Não, doutor, ele não disse nada para a gente, mas é grave o que ele tem? Oh, meu Deus, o que será que esse aluno tem? Não vai me dizer que é câncer, doutor? Meu Deus, é tão novo e já sofrendo assim? Disse o diretor, quase muito. Não, corta. Disse o diretor, preocupado. Se acalme, diretor. O que o paciente tem é um distúrbio que o impede de ter qualquer tipo de emoções. E tem nome esse distúrbio, doutor? O que faz com ele? Sim, a doença se chama alexitemia. Causa tipo uma cegueira emocional, fazendo a pessoa não rir, não sentir nenhum tipo de emoção. Comuns que qualquer ser humano tem. O paciente Daniel não conhece isso, ou melhor, não consegue expressar. Um breve silêncio tomou a sala e fiquei olhando para o Daniel preocupado. O problema com a pancada na nuca se agravou. Não sabemos o que pode acontecer quando ele acordar. Mas, doutor, eu conheço pouco o aluno. Conversamos, tive uma aproximação com ele. Claro, percebi que ele era diferente. Não ria, assim, sempre frio e de poucas palavras. Mas hoje, quando ele bateu no sequestrador, eu vi a raiva estampada nele. Ele quase matou o criminoso. Sim, entendo. Não quero generalizar. Existem casos, cada pessoa age de uma forma diferente. A alexitemia. O problema desse distúrbio é o que ela pode causar à pessoa, até chegar a ter dores crônicas. Depressão causa uma confusão interior no paciente que pode até levar à fibromialgia. Meu Deus, como podemos ajudar ele, doutor? Primeiro de tudo, conversar com ele quando acordar. E claro, um especialista como um psiquiatra vai ajudar muito. Vamos esperar ele acordar, assim poderemos ajudá-lo e ver. Conheço um ótimo doutor que pode ajudar ele. Meu coração estava batendo forte e pensava preocupado agora. E agora entendia tudo. Eu não sabia que Daniel estava passando por tudo isso. Agora entendia o porquê ele sempre parecia sério, calado, nervoso, e às vezes ouvia dos alunos que ele parecia mais um egoísta, cruel. Até eu pensei isso dele. Me sentia mal por ter achado isso dele e apenas ele precisava de ajuda e não queria atrapalhar ninguém com isso. Eu fui para perto dele, ele deitado indefeso, eu queria proteger ele e faria de tudo para tornar sua vida mais cheia de cor e emoções. Eu queria ajudar de alguma forma. Olhei para suas mãos antes de pegar a sua mão, olhei para trás para ver se o diretor estava ali. Eles tinham saído para assinar alguns papéis. Então continuei a olhar para ele e chamei pelo nome. Ao pronunciar seu nome, ele franziu a testa, se mexeu um pouco na cama e fez uma cara de confuso. Abriu os olhos e disse: Quem é você? Onde eu estou? Daniel, você acordou? Está se sentindo bem? Ah, o que disse? Quem é você, senhor? Senhor? Não se lembra de mim, Daniel? Daniel, desculpe, eu não sei quem é o senhor. Quem sou eu? Eu não lembro de nada. Ah, minha cabeça. Ah, tá doendo. Daniel sentia-se mal. Seu corpo se debatia, parecia estar tendo uma convulsão. Dois enfermeiros entraram na sala com o médico e pediu que eu saísse da sala. Depois de 2 dias daquela convulsão que Daniel teve, ele foi medicado e estava em observação. O médico nos tranquilizou, dizendo que Daniel precisava ficar mais uns dias para se recuperar da cirurgia. Naquele mesmo dia, eu e o diretor estávamos visitando o aluno e o doutor apareceu e fez alguns exames. E fez algumas perguntas para ele, das quais Daniel nem lembrava o nome. Quem eram seus pais, tudo sobre ele, já não se lembrava de nada. O médico nos informou que não era o primeiro caso, a perda de memória. Já viu outros pacientes com o mesmo problema, mas tranquilizou dizendo que era algo passageiro. Poderia durar uma semana no máximo. Pediu que ficasse de olho em Daniel e me oferecia ajudá-lo. Estava sentado, olhando para ele.
Quando Daniel acordou e ficou olhando para mim e disse: Desculpe, mas quem é você? Onde estou? Ah, minha cabeça está doendo. Não se lembra de mim, Daniel? Sou seu professor Max. Max Allan. E você está no hospital. Eu não lembro nada, nem quem eu sou. Meu Deus, o que está acontecendo? Calma, não se altere, precisa descansar. Você teve uma cirurgia e, consequentemente, teve uma perda de memória. Eu sou seu professor, me chamo Max Allan, e você é Daniel Smith. Daniel? Eu tenho pais, irmãos. Onde eu moro, você sabe? No momento certo eu vou te contar tudo. Agora você precisa se acalmar. Respire, deite, eu tô aqui para te ajudar. Ele olhava confuso para mim. Seu rosto não conseguia ver tristeza e nem surpresa. Era estranho, mas seus olhos estavam parados. Ele parecia assustado e ele deu um suspiro forte e adormeceu. Daniel ficou 2 semanas no hospital e nessas 2 semanas sua memória não tinha voltado, mas o médico queria estudar o caso dele e todo dia ia em seu quarto para ver como ele estava. Acabou descobrindo algo curioso sobre o distúrbio de Daniel. Nas conversas que teve com o médico, ele notava algumas reações de emoções sobre ele. Emoções simples como sorrir e chorar. Fez exames com batimentos cardíacos e cada sensações que ele transmitia e tinha reações diferentes. Se fosse antes da perda da memória, poderia ter matado ele. Mas por alguma razão, Daniel sorria e se sentia bem ao lado do seu professor Max, quando conversavam. Numa dessas conversas, Daniel percebeu que poderia confiar em seu professor. Depois que ele explicou sobre ele, dizendo apenas que seus pais estavam fora do país e não sabia onde ficava sua casa, só informou isso a ele, o que era verdade, pois, pois Max não sabia nada sobre o aluno. O dia da alta de Daniel tinha chegado e ele estava arrumando um pouco das coisas que ele tinha. E como eu sabia que Daniel não lembrava de nada, eu decidi ajudar ele. Eu não sabia onde ele morava. E com certeza, pela perda de memória, ele também não lembraria. Então tomei a decisão de deixá-lo ficar em meu apartamento. Mas eu não tinha falado nada ao diretor, que ele ficaria em meu apartamento, até se recuperar da memória. Comentei com ele e fiquei surpreso. Ele veio ao meu encontro e me abraçou. Fiquei sem reação com aquela aproximação. E me afastei de leve e perguntei o que estava acontecendo. Por que está chorando? Nunca vi você chorar, Daniel. Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Ele limpou as lágrimas do rosto e me mostrou um pedaço de papel, me puxando pelo braço, me convidando a sentar na cama, e começou a falar. Eu estava arrumando minhas coisas e encontrei esse envelope dentro da minha mochila. E quando li, vi que há um recado pedindo que eu me encontrasse com a minha irmã. Eu tenho uma irmã e o nome dela é Tiffany. Você sabe onde posso encontrá-la? Eu peguei o papel, olhei com cuidado e realmente era um bilhete escrito: Daniel, preciso que me encontre hoje no parque. Preciso falar com você. Estarei te esperando às 21 horas. Atenciosamente, Tiffany. Fechei o bilhete e notei no olhar dele que ele estava feliz e ao mesmo tempo confuso. Mas no bilhete não dizia sua irmã ou parente, dizia apenas o nome Tiffany. Fiquei preocupado, pois aquele sentimento de felicidade era perigoso para ele. Eu esperava alguma reação, algum mal-estar, mas nada. Ele continuava forte e não quis contrariá-lo sobre a tal Tiffany. Poderia até ajudar a saber quem é ela. Infelizmente, eu não conheço sua irmã Tiffany. Você nunca falou dela pra gente. Aliás, você não disse nada sobre você. Não falava sobre sua vida pessoal, sempre foi fechado. Mas vamos procurá-la. Eu não vou descansar até encontrá-la. Agora vamos embora e como não sabemos onde você mora, você pode ficar em meu apartamento até se recuperar. Ele ficou olhando para mim e notei sua preocupação e se jogou me abraçando, dizendo: Meu Deus, como sou idiota! Por que não deixei nenhum endereço? Por que não me lembro de nada? Isso é frustrante. E agora, o que vou fazer da minha vida? Me desculpe, professor, eu não quero lhe trazer problemas. Eu senti que ele tremia e sua respiração estava alterada. Ele parecia sentir algumas dores de cabeça, pois colocou uma das mãos sobre a testa. Então o ajudei a se sentar na cama. Calma, você não pode se exaltar. Tem que ter calma e eu vou resolver isso. Vamos achar uma solução para você, não se preocupe. Você não tem com que se preocupar. Poderá ficar em meu apartamento até você voltar a recuperar sua memória. Eu não irei te atrapalhar, eu não quero ser um incômodo.
Eu posso ver um hotel, devo ter algum dinheiro. Ele pegou a carteira dentro da mochila e não tinha nenhum tostão. Só encontrou os documentos e nada mais. Que droga, não tenho dinheiro algum, disse se sentindo inconformado. Não se preocupe, não será incômodo algum. Eu quero ajudá-lo e não vou deixar você por aí sem memória. Vamos, eu vou levá-lo ao meu apartamento. Vai ficar bem lá. Eu só te peço uma coisa. Pode ser estranho o que vou te pedir. Ele continuava a olhar para mim curioso, esperando eu terminar. Seria melhor que ninguém soubesse que você está morando lá em casa, comigo. Isso daria muita dor de cabeça e algumas pessoas não entenderiam. É só até sua memória voltar. Vamos manter esse segredo por enquanto. Ele concordou sem dizer nada. O doutor entrou no quarto e deu as últimas recomendações para mim sem que Daniel percebesse, e pediu que avisasse ele se houvesse alguma mudança. Prometi a ele que lhe informaria, então saímos do hospital, entramos no meu carro, a caminho do meu apartamento. No carro ficou em silêncio total. Eu suava frio, estava nervoso. A ideia de ter um aluno morando comigo não me deixava à vontade. Se o diretor, os alunos e os professores descobrissem, eu poderia ser demitido. O problema maior era o Gael descobrir. Ele tornaria minha vida um inferno. Eu tinha que ser muito discreto, até dos vizinhos. Tinha que tomar cuidado. Eu queria ajudar ele de alguma forma, mas essa aproximação me preocupava. Depois de ter salvo ele daquele maníaco e o abraço que Daniel me deu, eu não conseguia tirar ele do meu pensamento. Fui percebendo que ele se tornara importante para mim, mas me preocupava esse sentimento. As pessoas não iam entender, já era difícil ser aceito pela minha opção. Não, não é opção. Corta. Já era difícil ser aceito pela minha sexualidade, sendo gay e professor. O que pensaria um romance entre aluno e professor não era aceitável no corpo docente e nem pelo diretor Shin. Eu estava perdido e não sabia como enfrentar tudo isso. Meus pensamentos foram interrompidos quando olhei para o lado e vi ele adormecer, vencido pelo cansaço. Fiquei olhando para ele e senti meu coração bater mais forte. Como eu parecia tranquilo, sereno e tinha uma beleza diferente. Quando notei que não conseguia tirar meus olhos dos lábios de Daniel e olhava para as linhas do maxilar, o nariz, tudo nele me atraía, e percebi o quão ferrado eu estava. Vendo ele assim, nem parecia aquele Daniel frio que conhecia uns dias atrás. Parecia um garoto inofensivo e frágil. Balancei a cabeça em sinal de negação, me perguntando o que estava fazendo. Eu não poderia me apaixonar daquela maneira, à altura da minha vida, ainda mais por um aluno misterioso. Em minha vida estava tudo indo bem. Tinha um emprego que amava, era independente, tinha um bom apartamento e era respeitado. Eu sabia que eu estava me metendo. Eu poderia estar completamente louco, mas eu precisava ajudar ele e eu sabia que a minha vida não seria a mesma a partir do momento em que aquele aluno cruzou meu caminho. Finalmente tinha chegado em meu apartamento. Olhei no relógio que marcava 8h30 da noite. Para minha sorte, não tinha uma alma viva na rua. Daniel acordou, olhando ao seu redor, e depois olhou para mim e sorriu, tirando o cinto de segurança. Abriu a porta, pegando sua mochila. Quando ele sorriu, meu coração quase saiu pela boca. Era tão perfeito ver ele sorrindo que eu me derretia feito um bobo. Bom, chegamos. Vamos subir. Eu moro no quinto andar. Sim, claro, é realmente enorme esse prédio. Deve ter uns 20 andares. Disse surpreso, olhando para cima o arranha-céu. O ajudei carregando sua mochila, convidando a ir até o elevador. Entramos sem dizer uma palavra sequer. Era notável meu nervosismo e ele olhava para mim, retribuindo sorrisos e abaixava a cabeça. Eu lançava olhares de canto, estavam um do lado do outro, e olhei para cima, uma câmera nos filmando dentro do elevador. Como fui um estúpido! Mal tinha lembrado que em elevadores tinha câmeras e podia gravar tudo. O que o pessoal da administração do prédio iria pensar? Um professor com um aluno dentro do elevador? Calma, Max. Você está pensando demais. Eles sabem que você é um gay e pode pensar: ah, é mais um de suas aventuras. Só isso. E ele nem está com roupas de aluno. Se acalme. Finalmente tinha chegado ao quinto andar e saímos de dentro do elevador. Meu apartamento era de número 53. Abri a porta e pedi que ele entrasse. Seja bem-vindo. Entramos e percebi que ele ficou bem impressionado com a vista do lugar. Também
Meu apartamento era pequeno, simples, mas eu tinha um dom para decoração. Era a minha segunda paixão. Eu morava ali fazia uns 4 anos e fui arrumando, decorando ao meu gosto. Gostava do estilo medieval, então fui decorando no estilo. Só que quando vi que Daniel estava quase entrando no meu segundo quarto, eu quase tive um ataque e fiquei branco como papel. Como fui estúpido, deixei aberto aquele lugar onde ali ficava o segredo do meu segundo trabalho. Então rapidamente saí correndo em direção à porta para fechar, quando sem querer passo por ele e tropeço em algo e Daniel também se desequilibra e cai nós dois no chão, um em cima do outro. Para piorar, com o impacto da queda, sinto os lábios macios de Daniel em cima dos meus. Imediatamente me levantei e fiquei muito sem graça. Ele me olhava calado e percebi as bochechas ficarem rosadas. Me desculpe, Daniel, eu não queria, não foi minha intenção. Nossa, eu. Caramba, você está bem? Te machuquei? Ele continuou a olhar para mim, ajeitando a camiseta. Ele também estava sem jeito e disse: "Ah, não se preocupe com isso, foi um acidente, eu estou bem. Ah, eu realmente, professor Max, eu não quero incomodar. Eu posso ver outro lugar para ficar. Não, não pense nisso, eu insisto, você não tem ninguém por aqui. Fique tranquilo, seja bem-vindo em meu apartamento e. Desculpe, mas esse quarto eu deixo trancado, mas você pode dormir aqui. Levei ele para um outro canto da sala, havia um sofá-cama, onde poderia dormir. Arrumei rapidamente para ele e ele colocou suas coisas, o pouco que tinha. Reparei que ele ficou olhando para o quarto com a porta fechada. Eu precisava manter ela bem trancada, pois ali ficava o meu segundo trabalho, da qual ninguém sabia e nem imaginava. Só quem sabia era o Gael. Ele foi deixando a mochila e não tinha mais nada. As únicas coisas que trazia consigo eram as roupas o que vestia no corpo. Ele continuou a me olhar e se sentou no sofá dizendo: Obrigado. Fico muito agradecida por me acolher em seu apartamento. Eu não tenho palavras, não sei como agradecer. Que isso, não precisa agradecer, fica à vontade. Eu vou te mostrar a casa. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Eu não queria atrapalhar. Queria ter conhecido você antes de tudo isso. Ao dizer tal gentileza, se aproximou de mim e me abraçou. Eu não estava acreditando. Aquele garoto era mesmo Daniel? De uma hora para a outra se tornara um outro homem, mais gentil, nem parecia aquele Daniel de pura frieza. Aquela sensação me assustava. Era confortável tê-lo tão perto de mim, me abraçando, mas me preocupava porque ele estava sentindo sentimentos de alegria e compaixão. Aquilo poderia ser uma bomba relógio para ele. Pelo que o doutor disse, os sintomas eram claros. Mas o que poderia acontecer com ele se viesse sentir tais sentimentos? Era um mistério, e eu não queria pagar para ver. Então me afastei de seus braços de leve. Notei que ele ficara sem graça e pegou sua mochila deixando em cima do sofá-cama. Ele olhou toda a sala e percebi que ele gostou muito do que via. Naquele quarto eu deixava guardado meus livros, alguns jogos de PlayStation, tinha um violão, alguns quadros espalhados pelas paredes e me atormentava a ideia de tê-lo no mesmo apartamento, um aluno e professor. Não era bem visto e como seria daqui pela frente, nós dois juntos. Eu teria que ser muito cuidadoso em relação aos vizinhos e à escola. Queria que Daniel se sentisse em casa. Estava fazendo de tudo para deixá-lo confortável, mas meu nervosismo denunciava que eu não estava à vontade com aquilo. Tudo que eu tocava caía ou eu quase derrubava no chão. Pedi que ele deixasse suas coisas em cima do sofá, depois veríamos um lugar para eles. Olhei para ele e ele sorria e um silêncio tomou conta da gente. Então, um estalo veio em minha cabeça. Pensei, ele deve estar exausto, deve querer um banho relaxante. Corta. Pra ver isso aí, meu. Então veio um estalo na minha cabeça. Ele deve querer um banho relaxante. Então falei para ele: Você não quer tomar um banho? Será bom para tirar o cansaço do hospital. Sim, eu gostaria, por favor. Mostrei a ele onde ficava o banheiro e quando abri a porta estava tudo limpo, pois não gostava de bagunça, era muito rígido com limpeza. Mas para meu azar tinha uma box cinza pendurada na lateral da banheira, toda ensopada. Eu queria enfiar meu rosto no chão de tanta vergonha. Rapidamente peguei a box molhada e vi que ele deu um sorriso achando graça.
Mostrei como funcionam as torneiras da banheira e disse: fique à vontade, eu vou pegar uma toalha para você. Depois vou no mercadinho que tem aqui perto, é de frente com o prédio. Ver algo para a gente jantar. Eu não me demoro. Rapidamente peguei a toalha e entreguei a ele. Peguei meu boné, minha carteira e desci, deixando meu aluno no apartamento. Eu estava muito nervoso. Olhar para os lados das portas vizinhas para ver se tinha alguém. Mas nada. Saí aliviado, pensando como seria daqui para frente e como manteria segredo de que tinha um aluno morando comigo. Já tinha comprado nosso jantar e um refrigerante. Teríamos um jantar agradável. O que estou dizendo? Falo como se isso fosse um encontro. Eu tenho que parar com isso. Quando estou prestes a chegar no andar do meu apartamento, tamanha surpresa eu tive. A pior que podia acontecer. Quem estava parado furioso na porta do meu apartamento? Gael. O que você está fazendo aqui, Gael? Perguntei com as mãos cheias de sacolas e ele notou. Vejo que fez comprinhas, o jantar vai ser bom, como adivinhou que eu iria te visitar e trazer um jantar antes de fazermos amor. Revirei os olhos e sem nenhuma paciência. Respondi. Gael, é melhor você ir embora. Eu estou muito cansado. Não é o momento e nem a hora para isso. Gael não se dava por vencido. Se aproximou de mim, quase beijando meus lábios, e disse: você não atende minhas ligações. Eu sinto sua falta. Agora você só liga para esse aluno e esqueceu de mim? Não começa, Gael. Só estou fazendo meu trabalho. Fiquei preocupado. Poderia ter acontecido com qualquer um o que aquele pervertido fez em nossa escola. Até você poderia ser a vítima. Retruquei, afastando ele de mim. Só estou fazendo meu papel de educador. Não tive tempo nem para mim. O diretor me pediu que me encarregasse do caso do aluno. Aliás, Gael, eu estou muito cansado. Quero dormir e amanhã a gente conversa. Eu estava muito nervoso, com medo de Daniel aparecer e abrir a porta e Gael dar um escândalo. Ele era bem capaz de contar tudo ao diretor Shin e eu ser despedido por imoralidade. Eu precisava fazer com que ele fosse embora o quanto antes. Daniel parecia abrir. Não. Eu estava muito nervoso com medo de Daniel aparecer e abrir a porta e Gael dar um escândalo. Ele é bem capaz de contar tudo ao diretor e eu ser despedido por imoralidade. E eu precisava fazer com que ele fosse embora o quanto antes. Sim, meu amor, você tem razão. Aquele cara era um monstro. Quem iria imaginar? Pensamentos de Daniel. Era frustrante o fato de eu não me lembrar de nada, sem saber de onde eu vim, saber onde poderiam estar meus pais. Uma irmã eu já sabia que tinha, e o professor Max iria me ajudar a encontrá-la. Desde o começo, o professor estava sendo muito gentil comigo e me hospedar em seu apartamento. Depois daquele beijo por acidente, comecei a ver ele diferente. Mas não sei o que se passava comigo, não entendia meus sentimentos. Algo nele me chamava atenção. Era como se conhecesse há muito tempo. E meu coração batia acelerado quando ele estava tão perto de mim. Mas por quê? Aquele abraço que por algum impulso eu quis abraçá-lo e me senti protegido por ele. E eu aqui em seu apartamento não pude deixar de notar que ele tinha um bom gosto para a decoração. Tudo em seu devido lugar. O que me deixou curioso foi aquele quarto trancado. O que ele tinha lá? Por que ele ficou tão nervoso quando quase entrei? Bom, eu não ia querer descobrir, não é da minha conta, e fiquei dentro da banheira pensando tudo isso que tinha acontecido comigo. Quando terminei o banho, me enrolei na toalha e me troquei rapidamente com uma única peça de roupa que eu tinha. Ao sair do banheiro, vi que o professor Max não tinha voltado ainda, mas lá fora ouvi alguém falando muito alto, como se estivesse brigando. Logo depois, ouvi a voz do professor pedindo que a pessoa parasse de gritar. Então me escondi no quarto dele para que não houvesse risco de me verem ali. Ah, Max, eu quero entrar. Eu não estou a fim de voltar para minha casa. Está tarde. Vai, eu quero entrar. Ou você está me traindo? Disse Gael. Não, Gael, eu não estou te traindo. E outra, a gente não está mais junto. Esqueceu de que demos um tempo? Eu estou cansado. Eu preciso entregar um relatório para a aula de amanhã. Por favor, vá embora, implorou Max. Ele riu debochadamente e colocou a mão no queixo, levantando uma sobrancelha e continuou seu show. Hum, eu sei por que você quer que eu vá embora. Afinal, você deve estar fazendo aquilo, seu segundo trabalho, Max. Enjoou de mim? Quem é dessa vez? O quê? Não é nada disso, Gael. Eu faz um tempo que parei com isso, você sabe. Ande, vá para casa, eu vou dormir.
Os gritos continuavam alto e o professor dizia para o cara se calar. E fiquei pensando, quem era esse homem lá fora? Será que era um irmão dele ou talvez um namorado? Mas será que o professor era gay? Foi aí que pensei que tudo fazia sentido. Ele era muito bonito, morava sozinho em um apartamento, não era casado e não tinha filhos. Notava que era bem novo, devia ter uns 25 ou 27. Então pensei, ele deve ser um homem bem resolvido, e esse cara que grita com ele deve ser um namorado. Continuei a ouvir os falatórios pelo tom de voz do professor. Ele parecia calmo, mas o outro cara parecia querer dar um escândalo. E eu não estava gostando daquela situação. Comecei a ficar bravo com aquele homem. Minha vontade era de ir lá e falar umas boas a ele, mas não podia fazer isso. Poderia estragar tudo e até fazer com que o professor Max perdesse seu emprego. Eu sabia que eu era seu aluno e ele estava me ajudando, e não me sentiria bem caso acontecesse algo assim com ele. Você vai continuar com seu showzinho, Gael? Olha, olha o vexame que você está dando. Você não entende, Max. Eu te amo, eu quero estar com você. Por que é tão difícil você entender isso? Desculpe, Gael, mas isso tem que acabar. Eu não o amo, nunca te amei. Eu não queria falar dessa maneira, mas você não me deu escolha. Você não vai se livrar de mim. Escuta o que estou te dizendo. Isso não vai ficar assim. Você só pode estar me enganando com o outro. Só pode. Cadê ele? Está aqui em seu apartamento? Gritou Gael, batendo na porta. Gael abriu a porta do apartamento com toda a força, que o fez cair no chão. Eu fiquei muito preocupado, olhando assustado para a cozinha, procurando por Daniel, se estava por lá, parado. Mas não tinha ninguém. Entrei atrás dele, tentando ajudar a se levantar. Foi quando vi Daniel dentro do meu quarto, ele me olhando muito surpreso, e imediatamente se escondeu atrás da porta. Fiquei de frente para a porta do meu quarto e Gael chorava de raiva, tentando se levantar e negando a minha ajuda. Me solta, Max, você me humilhou, não me ama. Para com isso, Gael. Olha o que você está fazendo. Você vai pagar, eu vou acabar com sua vida, vou contar seu segredinho sujo. Imagino que o diretor Shin e toda a escola souber que você é um. Ele estava tão fora de si que foi direto para o meu quarto secreto, ver se alguém estava lá. Não tive tempo de impedir. Ele foi entrando e quase derrubou todo o meu material que levei anos para conseguir comprar. Ele pegava nos objetos e jogava no chão, e eu pedi para ele não fazer isso. Eram itens raros, não tinha nada de errado. Não sei por que o Gael tinha que mexer nas fantasias e os bonecos. E então, coelhinhos, vou encerrando aqui esse capítulo, né? Como foi o capítulo número 9. Eu falei, né, que eu ia gravar mais ou menos 1 hora, né? Só que deu um problema aqui no meu computador e ele chegou a só até 30 minutos, né? De vídeo aí, de narração. Então, eu peço desculpa, né, de não conseguir estar trazendo 1 hora, né, de conteúdo aí para vocês, tá? Eu vou tentar, vou ver se eu consigo, né, trazer aqui mais conteúdos de narração aqui dos capítulos até 30 minutos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido o capítulo de hoje, número 9, né? Meu destino é você. E por favor, né, antes de você sair aqui do vídeo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante, né? O YouTube a reconhecer que o canal está tendo aí, né, uma certa engajamento, tá bom? E vai entender que vocês estão gostando, né, do conteúdo. Eu vejo que tá tendo poucos likes, né, poucos comentários, né? Então eu não sei se eu continuo, se eu paro, né? Tem algumas pessoas que estão curtindo a história. Eu não sei se é a minha voz que não está agradando ou é a introdução, o jeito que eu gravo, né? Então, por favor, gente, comenta aí o que eu posso melhorar, né? Agora, eu tô tentando, assim, gravar mais, mas agora como eu tô trabalhando, então fica meio assim cansativo, né? Mas eu vou tentar, lógico, vou trazer aqui mais conteúdo para vocês. Vai ter um feriado aqui, né, no Japão, e eu vou poder trazer mais capítulos, tá bom? Do Meu Destino é Você. Então, desculpa aí alguma coisa, né? Comenta, deixa o like para eu saber o que vocês estão achando dessa história maluca, né? Agora que o Max, não, acabou recebendo, né? Ajudando o Daniel. E o que vai acontecer? Por que que o Gael acabou estragando aí, né? O segredo aí, né?
do professor Max. O que será, né? O que será esse segredo? Então, eu vejo vocês no próximo capítulo. É muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa aquele like e comenta, né? Por favor, comenta. O que vocês estão achando dessa história, tá? E me siga lá nas redes sociais, no Instagram, Luciana Novel, tá? E eu vejo vocês no próximo capítulo. Tchau!